Hare Krishna, boa noite a todos. Estamos aqui pelo Centro de Hare Krishna de Bhakti Yoga para fazer mais uma live sobre a Bhagavad Gita. Me chamo Radha Shakti Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami e vou cantar aqui um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, todos bem-vindos. Então hoje a gente vai estar tratando da Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 18. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao pessoal de São Paulo pelo convite para poder estar dando essa palestra aqui hoje e falando dessa escritura que é tão especial e que nunca se esgota, porque por mais que a gente possa todos os dias estar tendo aqui palestras da Bhagavad Gita em vários canais, né, da ISKCON, em outros locais, tantas formas de estudar a Bhagavad Gita, ainda assim o assunto nunca se esgota. Há mais de 5.000 anos as pessoas estão aí escutando e revendo esse texto, e é um conhecimento que ele é sempre renovado, ele é sempre fresco,
esse conhecimento de natureza espiritual, ele nunca chega num ponto que a gente fica, que ele se torna tedioso. O que pode se tornar embotado é a nossa consciência em relação a ele. Mas o conhecimento em si, ele não se torna viciado ou embotado, porque ele é de natureza espiritual. Então, vamos ler o verso 18, do capítulo 13, que se intitula Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Mas antes, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo a Bhagavad Gita como ela é. Verso 18 do capítulo 13. Jyotisham aptajat jyotis tamasa paranuchyate Gyanam gyanam gyanagamyam hirdisavasya vishtitam. Jyotisham, em todos os objetos luminosos. Api, também. Tat, isso. Jyoti, a fonte de luz. Tamasaha, a escuridão. Param, além. Uchate, é dito. Gyanam, conhecimento. Gyeyam, a ser conhecido. Gyanagamyam, a ser abordado através do conhecimento. Hirdi, no coração. Sarvasya, de todo. Vishtitam, situado. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Então, antes de ler o significado, eu vou fazer um esquema diferente hoje em relação à forma de apresentar, porque esse verso, ele está trazendo 3 assuntos diferentes. As diferentes que se combinam, né? Mas são 3 assuntos. E Srila Prabhupada, da mesma forma, no significado, ele separou em 3 assuntos. Então, ele colocou o primeiro assunto, o segundo assunto e o terceiro assunto. Então, a gente vai ver por partes o significado em 3 partes, em 3 assuntos, e depois a gente fecha tudo junto, tá certo? Então, bem-vindo pessoal que tá aí, o Marcos, Bhakta Clemilton, Laércio, Sarvanubhuti, Chaitanya, pessoal lá do templo. Então, obrigada por estarem aí. E vou começar lendo o significado de Srila Prabhupada, a primeira parte do significado. A super-alma, a suprema personalidade de Deus, é a fonte de luz em todos os objetos luminosos, tais como o Sol, a Lua e as estrelas. A literatura védica nos ensina que no reino espiritual não há necessidade de Sol ou Lua, porque lá existe a refulgência do Senhor Supremo. No mundo material, o Mahatattva, os elementos materiais, cobrem o Brahma Jyoti, a refulgência espiritual do Senhor. Por isso, para se conseguir luz neste mundo material, precisa-se da ajuda do Sol, da Lua, da eletricidade, etc. No mundo espiritual, todavia, não há necessidade dessas coisas. Afirma-se explicitamente na literatura védica que, por causa de sua refulgência luminosa, tudo é iluminado. É evidente, portanto, que ele não está situado no mundo material, mas no mundo espiritual, que fica muitíssimo longe no céu espiritual. Isso também se confirma na literatura védica. Aditya Varnam Tamasaha Parastat, Shvetashvatara Upanishad 3.8. Ele é tal qual o Sol, eternamente luminoso, mas ele está muitíssimo além da escuridão existente neste mundo material. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Chandramukha Swami Tinamne Namaste Guru Prestaya Hridayananda Padashre Prabhupada Karuna Shakti Gita Sara Prasarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shuniladi Paschatya Shatarine
Om Gyanatimgrandasya Gnanina Shalakaya Chakshurum Miltamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Então, boa noite, pessoal. A gente começando aqui essa primeira parte do significado da temática deste verso. Nesse capítulo 13, começa o capítulo no verso 1, quando Arjuna pergunta para Krishna sobre alguns itens. Então ele vai perguntar sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o campo, Kshetra, o conhecedor do campo, conhecimento e objeto de conhecimento. Então são 6 itens que Arjuna pergunta para Krishna no primeiro verso desse capítulo 13. E Krishna vai desenvolvendo respostas sobre eles, até que chega num ponto que ele começa a responder sobre a super-alma, sobre Purusha. Só que nessa resposta sobre Purusha vai se misturar a resposta sobre conhecedor do campo, conhecimento e objeto de conhecimento, porque tudo vai se fundir numa coisa só. Mas isso vai trazer também a natureza e característica desse Purusha. Então, aqui vai aparecer nessa sequência de versos ali a partir do verso 7 e 8 desse capítulo, vai começar a aparecer sobre Purusha, conhecedor do campo, que é aquele que conhece o corpo, conhecimento, que Krishna vai definir como compreensão do corpo, mais conhecer o conhecedor do corpo, ter conhecimento sobre aquele que conhece, e objeto de conhecimento. Então, são esses assuntos que vão permear esses versos, e agora nesse verso presente do 18, ele vai estar falando justamente sobre a natureza espiritual dessa super-alma, desse espírito supremo, do Brahman, do próprio Krishna, do objeto do conhecimento, que é o conhecimento, que é a meta do conhecimento, né? Então, nessa primeira parte do significado, nessa primeira parte do verso, ele vai estar remetendo a um aspecto bem poético, que Krishna já citou nos capítulos anteriores, que ele vai estar dizendo que ele é a fonte desse mundo material, ele é a fonte da realidade espiritual, e ele é Sarvara Karanam, ele é a fonte de todas as coisas que existem, de todos os objetos de existência, sejam eles imóveis ou móveis, orgânicos ou não orgânicos, ele é a fonte de tudo. Então, ele vai estar trazendo o aspecto luminoso de Krishna. Então, fica bem bonito e também traz a consciência para a realidade desse mundo aqui que a gente está. Então, Krishna é a fonte de luz para tudo aquilo que ilumina, ou seja, Srila Prabhupada vai estar explicando ali no significado que nesse universo material que a gente está, ele é um local na realidade, de escuridão, né? Se explica no Srimad Bhagavatam que dentro do céu espiritual, que é imenso, vai ter uma partezinha desse céu espiritual que vai ser como... Tá cheio de mosquinha aí, mosquitos, enfim... nesse céu espiritual vai ter uma partezinha que vai ter uma nuvem assim, que vai ser o local onde vai estar o Pradana, que é essa energia material condensada indivisa, né, que depois vai se transformar em Mahatattva, que depois vai se transformar na energia material nas suas variedades todas, com a ação de Brahma em cima delas. Mas essa realidade material, ela é escura na realidade. Ela é tão comprovadamente escura que a gente precisa de objetos artificiais para que se possa ter luz. Isso falando em termos assim de técnicos, assim, né, da realidade desse mundo. Mas tem 2 sentidos essa fala sobre a questão da escuridão desse universo. Ele é escuro como em termos de ambiente, e ele também é escuro em termos de conhecimento, em termos de luminosidade, em termos de clareza, em termos de presença de espírito, em termos de realidade. Então, esse universo material escuro, ele vai precisar da luz do Sol e da Lua, como elementos que tornem possível a luz nesse universo, e também vai ter a eletricidade como uma ferramenta necessária. Isso que o Srila Prabhupada está dizendo ali, que a gente precisa desses meios artificiais para se ter luz, né? E a luz, ela é uma representação da suprema personalidade de Deus num aspecto muito grosseiro. Então, o sol, o Krishna vai dizer no Bhagavad Gita, né? Eu sou o brilho do sol, eu sou a refulgência da lua. Ele vai dizer várias vezes que esses astros representam o Krishna no mundo espiritual. Só que aqui eles vão estar trazendo essa luminosidade para esse ambiente escuro. E na realidade espiritual não há necessidade desses objetos artificiais, porque o próprio Krishna, o próprio corpo de Krishna já emana luz e ele é a presença luminosa naquela região e não precisa de objetos artificiais.
Aí vocês poderiam perguntar assim, então por que na dança da raça, por exemplo, nas pinturas dos passatempos de Krishna à noite tem lá a lua, tem estrelas, ou tem o sol, ou tem o nascer do dia, etc. Aí é que está o aspecto funcional da diferença das coisas da realidade espiritual para a realidade material. No mundo espiritual, essas coisas existem simplesmente para compor o cenário e o prazer dos passatempos de Krishna, porque tudo existe para o desfrute do desfrutador supremo, diferentemente dessa realidade material na qual nós precisamos da lua e do sol para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa ter comida, porque a gente tem o corpo. Então, o que a gente pode observar? Essa realidade material ela é realmente em inúmeros detalhes um reflexo sem vida, né? Um reflexo assim sem profundidade da realidade espiritual. Ela é um reflexo dessa realidade espiritual sem Krishna, sem prema, sem amor por Deus. E o que vai permear essa realidade material? Ahankara. Então tudo vai estar em torno do funcionamento da vida na matéria. Então o sol, a lua, todos esses astros, eles vão estar fornecendo e dando possibilidade para que eu, você e todo mundo possa viver nesse ambiente, porque nós estamos num ambiente. E não é só o ambiente aqui da sala, da minha casa, ou o ambiente da cidade, ou o ambiente do país, ou o ambiente do planeta. É um ambiente cósmico que nós estamos, né? E nós não temos nenhuma outra forma de sair desse ambiente. Eu posso aqui me retirar da sala, eu posso me retirar da casa, eu posso até viajar pelo planeta, mas aí já chega uma limitação, eu já não posso sair assim do planeta de qualquer jeito, sem ter que abandonar esse corpo, sem fazer muitas austeridades para conseguir fazer isso. Então eu vou percebendo as limitações de locomoção, né? Nesse ambiente que a gente está, porque nós estamos presos nesse ambiente material, né? E para sair dessa realidade material não tem outra forma sem ser a rendição para o Supremo, e é isso que é o assunto de toda a Bhagavad Gita vai chegar nessa conclusão. Então essa realidade material ela é obscura, por isso que a gente precisa desses objetos artificiais para poder ter luz, diferentemente da realidade espiritual que o próprio Krishna é a luz. Então quando o Senhor Brahma ele vê a realidade espiritual, quando ele tem um êxtase na criação material, ele está vendo Govinda tocando a sua flauta, recebe o próprio Gayatri de Krishna, nesse momento ele vai tirar inspiração, ele vai pegar a paleta de cores, ele vai pegar as formas, ele vai pegar tudo que ele enxerga nessa realidade espiritual para compor essa realidade material, só que sem Krishna. Então essa é a diferenciação que Krishna está trazendo aqui. Só que tem os dois sentidos de fonte de luz. Então, assim como aqui a gente precisa desses objetos artificiais para obter luz, para poder viver, e lá é o próprio Krishna, mas Krishna ainda assim é a fonte, não é separado dele, ele é a fonte desse sol, dessa lua, das estrelas e de tudo que compõe conhecimento da inteligência no homem para poder criar a eletricidade, ele é a fonte de tudo. Da mesma forma, ele é a fonte de todo o conhecimento verdadeiro que se manifesta nesse mundo. Então, todo o conhecimento espiritual genuíno que vem direto da Suprema Personalidade de Deus, está no sexto canto de uma das nossas literaturas principais, que é o Bhagavatam, que vai falar que a religião verdadeira, o conhecimento verdadeiro, os princípios dármicos verdadeiros, vem direto da Suprema Personalidade de Deus. Então, o que a gente vai observar também? Que nesse sentido de luz, toda a sabedoria, todo o conhecimento que os sábios manifestam aqui nesse mundo, eles vêm direto de Krishna. E aonde que isso começa? Aonde que todo o conhecimento verdadeiro começa? Ele vai começar lá com o Senhor Brahma, no início da criação material. Então, o primeiro verso do Bhagavatam, ele vai dizer Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Ou seja, a Suprema Personalidade de Deus, ela expande o conhecimento direto para o coração de Adi Kavaye, ou ser vivo original, ou melhor, o sábio, Kavi, Adi Kavaye, o sábio original desse universo. Então, o conhecimento, como ele vai se manifestar depois com a interação dos modos, etc., a ação de Mahamaya, ele vai se tornando completamente deturpado, mas em origem, o conhecimento desse universo, ele se expande do próprio Govinda, que Brahma está tendo o darshan dele no mundo espiritual, e misericordiosamente Govinda passa esse conhecimento para o coração do Senhor Brahma. Então mesmo o Senhor Brahma, que é considerado o maior dos sábios por ser a entidade viva mais velha desse universo, ainda assim ele não teve conhecimento autogerado. Conhecimento não veio da mente dele ou de algum esforço pessoal dele, porque quando Brahma tentou fazer esforço pessoal para obter conhecimento, para compreender a sua situação, que foi quando ele mergulhou no caule do lótus que sai do umbigo de Mahavishnu,
ele não chegou a local nenhum, ele não conseguiu nada. Então, desde o primeiro momento, quando Brahma subiu e recebeu a instrução de executar a austeridade, que ele simplesmente escuta no eco a palavra tapas, e já é a primeira instrução, ou seja, não veio dele a primeira instrução. O que fazer não veio dele, né? A gente não faz nada sozinho. E é isso que também o verso vai estar, no final do verso vai estar discorrendo bastante sobre isso quando fala sobre a super-alma, a gente vai chegar lá. E então esse conhecimento desde o início ele é passado para Brahma dentro do coração. Nem este grande sábio pôde ter conhecimento por ele mesmo. Mas qual é a nossa real condição nesse mundo material? A gente acredita que o conhecimento que a gente obtém, seja ele em aspectos conhecimento agyana, conhecimento material, ou gyana verdadeiro, conhecimento espiritual, ou mesmo vigyana, realização espiritual, vem do nosso esforço pessoal. E isso tudo é devido a essa camada que nos encobre fortíssima, que é o ahankara, que tem diversos níveis de interação com o nosso ser, com os nossos corpos, etc. E aí a coisa se torna muito mais profunda, porque por mais que a gente obtenha muito conhecimento, como ainda tem essa camada do ahankara, esse conhecimento muitas vezes, se a gente acredita que ele tem um fim em si mesmo, ele não pode nos libertar, justamente por a gente acreditar que a gente é a causa desse conhecimento, né? Então, quando a gente entende a natureza verdadeira do conhecimento, que é o que Krishna explica muitas vezes para Arjuna aqui no Bhagavad Gita, a gente pode compreender melhor, muito melhor, como a gente pode transcender até mesmo atingir a meta do conhecimento e não parar no conhecimento em si, porque senão bastaria a gente ler, estudar o Bhagavad Gita para poder realizar Deus, para realizar Krishna. E na realidade não é só isso, né? A gente estuda Bhagavad Gita para entender algo ainda além, que é o próprio Krishna, né? Entender como ter uma atitude prática, como a gente pode harmonizar a prática com teoria e não simplesmente o estudo pelo estudo. Porque se explica, né, que a devoção, o amor, Bhakti, elas não podem ser dadas por nenhum livro, mesmo que seja sobre Bhakti, mas sim ela provém do coração de um devoto puro. Então, se a gente se conecta com a ação de um devoto puro que está dentro do livro, aí sim a gente consegue se conectar com verdadeira Bhakti, porque senão a gente fica só na plataforma do conhecimento. E esse é um primeiro assunto assim do verso, que ele vai estar trazendo essa fonte de luz, que é Krishna, tanto em termos de conhecimento e verdade, e também em termos de luminosidade, vira poético, assim, na realidade, né? E é também a fonte de todas as vibhutis, de todas as opulências que a gente pode encontrar nesse mundo, provém de Krishna. Então esse é o primeiro assunto do verso, que aí o verso ele fala assim, ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos, ele está além da escuridão própria da matéria, então a natureza da matéria ela é escura, e ele é imanifesto, ou seja, a gente não sai de manhã para ir no mercado, comprar pão e encontra com Krishna na esquina. Porém, as escrituras nos ensinam como que a gente pode perceber Krishna todos os dias. Por mais que ele esteja tão longe, está também ao mesmo tempo tão próximo da gente, intrinsecamente próximo da gente. Então, o segundo assunto é a segunda parte do verso que diz assim: ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. E aí Srila Prabhupada vai dizer no significado assim: seu conhecimento é transcendental. A literatura védica confirma que o Brahman é conhecimento transcendental concentrado. Para quem está ansioso por se transferir a este mundo espiritual, o conhecimento lhe é dado pelo Senhor Supremo que está situado nos corações de todos. Há um mantra védico do Svetasvatara Upanishad 6.18 que diz: Tam Hadevam Atma Buddhi Prakashanam Mumukshur Vaisharanam Aham Prapadye. Se realmente desejamos a libertação, devemos nos render à Suprema Personalidade de Deus. Quanto à meta do conhecimento último, também na literatura védica se confirma que Tam Eva Viditvat Mrityum Eti. Somente conhecendo-o é que se pode transpor os limites impostos pelo nascimento e morte. Svetasvatara Upanishad 3.8, que também é dito no Bhagavad Gita, né, que aquele que conhece a natureza do meu aparecimento e desaparecimento consegue transcender a lei do nascimento e da morte nesse mundo. Então, nessa segunda parte, a gente vai estar tratando de conhecimento. Objeto do conhecimento, a meta do conhecimento, né? O verso diz assim... Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. E a gente vai encontrar um outro verso que fala
bem assim sobre isso, que é o 15:15, né? Que ele vai dizer assim: aqui. Krishna vai dizer que através, na segunda parte desse verso, ele vai dizer assim: através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Então, aquele que se deve conhecer, ele é a fonte do Vedanta, aquele que compila os Vedas, e ele também é a meta de todo o estudo dos Vedas, né? Então, essa parte, ela confirma bem aquela questão que eu estava falando para vocês, que os princípios religiosos provêm todos da Suprema Personalidade de Deus, Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. Então, todo o conhecimento verdadeiro acerca de religião vem direto dessa pessoa suprema no mundo espiritual, que é quem pode emanar isso pra gente da forma como ela é. Afinal, toda essa manifestação cósmica, ela provém direto do corpo de Krishna, e Krishna é absoluto, então já manifesta todas as leis, todos os componentes que são perfeitos para o funcionamento disso, né? Então, esse conhecimento verdadeiro acerca de religião, ele vem do próprio Krishna, e não só isso, não só vem de Krishna, Krishna não somente compila os Vedas, ele não somente é a meta dos Vedas, como ele vem e explica os Vedas, quando ele narra a Bhagavad Gita para Arjuna, e ele vem também mostra como executar o que ele ensinou, que é quando ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, como ele vem como um próprio devoto. Então aí ele encarna a atitude de como ser, como viver devocionalmente para Deus, e antes ele explica. Então, assim, eu estava lendo um significado de Srila Prabhupada, do Bhagavatam, que Srila Prabhupada está falando sobre todas as formas que Krishna vem querendo se manifestar, se mostrar pra gente, que ele não nos abandona numa região obscura, material, e deixa a gente jogado aqui. Ele dá inúmeras ferramentas para como a gente pode sair daqui, e faz com que elas cheguem até nós, né, através dos seus devotos puros, é assim que elas chegam até nós. E ele chega assim num ponto de significado que ele fala: Deus é muito bom. Ele termina o significado de forma tão simples assim, mas é a conclusão assim, né? Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso, Krishna é bondade, e é misericórdia, é amor puro passando pra gente constantemente. Essa é uma concepção muito importante que a gente tem que ter para não entrar num humor gyani, no qual a gente também fica, não sei, obtendo conhecimento acerca de Krishna, mas não desenvolve uma afeição pela natureza de Krishna, porque Krishna não dá todas essas coisas que a gente tem acesso simplesmente por obrigação, né? Krishna não tem obrigação de nada, ele não tem dever nenhum a cumprir, mas ainda assim ele faz por misericórdia, por cumprimento de dever que ele não precisaria, ele ainda assim dá toda essa misericórdia para que as entidades vivas possam entrar em contato com ele, possam ter ferramentas para isso. Isso tudo é manifestação da misericórdia de Krishna somada à criatividade de Krishna e à misericórdia dos devotos, porque ele prova, com essas vindas de Krishna, ele prova que o processo funciona, que a devoção pura, ela funciona, ela faz a bondade, o amor, tudo se mover nesse mundo. Como é que a gente percebe isso? Krishna veio para a Terra a pedido de Bhumi, que é a personalidade, na última vinda de Krishna, né, na Dwapara Yuga. Ele vem porque tem as personalidades demoníacas estão muito fortes, chegou no momento do planeta que se tornou propício para a vinda dele, mas quem é que faz o pedido é Bhumi, né? Bhumi chega em Swetadvipa e pede para os semideuses falarem com Krishna para que ele possa descer, pede para falar com Vishnu para que Krishna possa descer. E ela é uma devota pura, a personalidade desse planeta é uma devota pura. Nem todas as personalidades de todos os planetas são devotos puros, mas no caso desse que a gente está é. Então, por essa misericórdia, Krishna vem. Depois, o que acontece? A Advaita Acharya, que a gente teve o aparecimento dele agora há 2 dias atrás, se não me engano, e ele ora para que Krishna venha. Krishna vem na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Ele ora para Shalagram Shila dele, assim, né? E Krishna vem. Então, quando ele mesmo vem, ele nem a Advaita Acharya reconhece ele. Chaitanya vai chegar para ele e vai dizer: olha, você pediu para eu vim por causa do seu pedido, agora nem você está me reconhecendo. E a Advaita se regozija assim com isso e percebe a potência da devoção. Isso tudo nos mostra o quê? Krishna quer nos mostrar o quê com isso? Que o processo funciona, que essa devoção pura funciona, que esses devotos puros, eles têm Krishna em suas mãos, eles podem chamar Krishna para sair lá na realidade espiritual que ele está desfrutando eternamente, com um número infinito de almas liberadas, para vir para esse universo material, estar aqui presente conosco com o seu corpo espiritual, né, trazendo o processo, o conhecimento, todas as formas que a gente pode ter de acessá-lo,
porque a gente às vezes separa as coisas de Krishna, mas todo o acesso a conhecimento referente a Krishna que a gente tem, ela vem graças ao próprio Krishna e aos devotos puros que se inspiram em Krishna para poder fazer isso. Então, não há dúvidas que se a gente observar todas as coisas que a gente tem como ferramenta, os passatempos de Krishna, para a gente ter acesso aos passatempos de Damodara, Krishna na infância, etc., Krishna teve que vir. Para a gente ter acesso a Chaitanya Lila, Chaitanya teve que vir, e para isso tudo é demonstração da afeição que Krishna tem eterna pelas almas. Só que é uma afeição que só ele está lembrado de, e as almas condicionadas estão completamente esquecidas disso. Então, no 10.11 da Bhagavad Gita, Krishna vai dizer: com a luz brilhante do conhecimento, eu destruo a escuridão nascida da ignorância. Então, muitas vezes, Krishna vai trazer esse termo conhecimento na Gita, e esse termo é muito utilizado na nossa filosofia, e por isso a maior importância ainda de que isso seja bem definido, né? Que se tenha um estudo sobre a epistemologia do conhecimento, quais são as formas de se obter conhecimento, né? Então a gente recebe esse conhecimento que é a paurucheia, que está além da percepção do conhecimento sensorial, do conhecimento especulativo, que é um conhecimento descendente, que vem pra gente, né? E, então, o que significa que ele é divino, que ele é paurucheia, que ele é descendente, que ele está livre das falhas materiais, né, dos enganos e dos erros materiais. Ele tem uma natureza perfeita, então é isso que quer dizer, né? E está livre das imperfeições humanas. Então, Krishna, com todas essas ferramentas, ele explica pra gente o que é conhecimento, como se aplicar o conhecimento, como viver o conhecimento. Porque se a gente for definir por nós mesmos, a gente vai cair em algum conceito limitado à nossa inteligência. Agora, Krishna dizendo que ele é o próprio conhecimento, que ele é o objeto de conhecimento, a gente começa a se atentar ao que é conhecer algo de verdade. Esse conceito se amplia muito pra gente. Então, são coisas que a gente normalmente não se pergunta na nossa sociedade, convencionalmente, né? A gente chega na faculdade, a gente tem conceitos prontos acerca do que é conhecimento, o que é ignorância. Aqui Krishna, nesse capítulo, ele conceitua de diversas formas, todas vão chegar nele, todas essas diversas conceituações vão chegar nele. Aqui ele vai conceituar como aquele que conhece o corpo e conhecer o conhecedor do corpo. Então tudo gira em torno do próprio Krishna. E a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim: ah, aquela pessoa errou por ignorância, mas é um ignorante, ou a pior coisa que tem é ignorância, ou vamos investir na educação, por exemplo, né? E acaba que esses conceitos ficam todos muito rasos quando eles não têm uma filosofia profunda que embase eles. A gente sabe a importância de conhecimento e como que a ignorância ela se transforma ela pode se transformar em maldade, né? Chegar a um ponto de malícia, de desvirtudes, de destruição, de ruína, de ilusão, de escuridão mesmo. Mas ainda assim a gente não faz questão na nossa sociedade convencional de conceituar isso com profundidade e disseminar a conceituação disso, né? Porque se a gente realmente acreditasse em termos de coletivo social mesmo, se as pessoas realmente compreendessem a importância de se entender conhecimento, ignorância, de saber o que é as coisas, a gente teria isso acessível em jornais, televisão, revistas, etc., que não é o caso, né? O que a gente encontra é a filosofia da sociedade atual, ela é pautada em desfrute, né? Então a gente encontra excessivamente entretenimento e distração. Não estou dizendo que não tenha conteúdo acadêmico e coisas do tipo, mas a maioria é entretenimento e distração. E isso diz muito sobre como que a consciência está pairando, para muito além de qualquer discurso bondoso, caridoso que as pessoas possam manifestar, o que elas alimentam, o que elas fomentam, o que elas compartilham, diz sobre o que elas realmente, no fundo, acreditam, né? No que elas vivem por, o que é digno de se compartilhar, do que é digno de se viver. Então a sociedade está pairando em torno de gozo dos sentidos, em entretenimento, né? Essa filosofia da nossa sociedade, que a felicidade reside em gozo dos sentidos. Algumas filosofias, alguns grupos vai parar em gozo dos sentidos mais na ignorância, mais tamásicos, outros mais no modo da paixão, mais rajásicos, e alguns grupos no modo da bondade, mas ainda assim vai estar em torno disso. Então essa é a importância fundamental da gente conceituar as coisas. Depois, aqui vai ter um verso bem interessante do Madhya Lila 6.178, deixa eu ver se eu acho aqui.
Aqui nesse verso do Chaitanya Charitamrita, ele vai estar trazendo um conceito bem importante pra gente, que é Bhagavan Sambandha Bhakti Abhideya Haya Prema Prayojana Veditina Vastu Kaya. Eu esqueci a métrica do Chaitanya Charitamrita, mas tudo bem. E ele vai dizer assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu continua: a suprema personalidade de Deus é o ponto central de todos os relacionamentos. Ação devocional e serviço a Ele é a real ocupação. E a obtenção de amor pela suprema personalidade de Deus é a meta de toda a vida. Essas três objetos de estudo são descritos na literatura védica. Então, este verso do Shri Chaitanya Charitamrita, ele vai estar falando justamente sobre Sambandha, Abdeya e Prayojana. Então, Sambandha, a gente conhece na nossa filosofia como estabelecimento da relacionamento com Krishna, Abdeya como a forma de viver esse relacionamento, de se executar isso, e Prayojana como a consecução, a meta, a realização da meta, que no caso é Prema. Também tem as deidades respectivas para cada um desses estágios, que é Govinda, Madana Mohana para Sambandha, Govinda para Abdeya e Radha Gopinata para Prayojana. Mas o que é interessante a gente ver aqui? Que nesse Sambandha, Abdeya e Prayojana a gente encontra esse mesmo conceito que está nesse verso aqui. Do conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Então, conhecer a nossa relação com Krishna, Sambandha, tá? Abdeya, o objeto do conhecimento, que é como a gente executa isso, o serviço devocional, como que a gente executa isso na prática. E a meta do conhecimento, qual é a meta do conhecimento? É Krishna, mas como assim Krishna? Qual é o sentimento que a entidade viva intercambia com Krishna? Chaitanya Mahaprabhu vai nos explicar que a entidade viva ela é eternamente serva amorosa de Krishna. Então, o que ela intercambia com Krishna? Serviço amoroso, devoção. Então, essa meta desse conhecimento, esse Prayojana, ele é prema, amor puro por Deus. Então, aqui a gente encontra também uma explicação bem boa. Para quem quiser ver depois, tem no Vedabase todo o significado. E tem outros versos sobre também, que é no 6.178 do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, tá? E aí depois a gente vai ver que, diferentemente dos Karmi Yogis e dos Jnani Yogis, os Bhakti Yogis, eles compreendem esses três estágios. É uma forma assim que realmente, se Chaitanya não tivesse vindo explicar pra gente, ia ficar bem confuso, porque esse Atintya Abheda Bheda Tattva, que é a igualdade e diferenças simultâneas, a gente não encontra bem presente com os Karmi Yogis e com os Jnani Yogis. É por isso que a gente consegue compreender tão bem esse aspecto do método e a meta do método serem a mesma coisa, serem Krishna, né? Então, o método é Krishna, a meta é Krishna, e o que compõe o método conhecimento, que compõe o método também é Krishna. E isso tudo se destrincha na literatura védica devocional, assim como os Goswamis trouxeram pra gente de uma forma muito incrível, e vale a pena a gente se debruçar sobre isso para entender melhor, porque, por exemplo, para um Jnani ou para um Karmi Yogi, essas metas de conhecimento prático e conhecimento teórico, elas vão ficar um pouco separadas, vai ser bem diferente, muito difícil para esses praticantes compreenderem o método e a meta como o mesmo. Eles separam o método da meta. E é por isso que se torna tão difícil para essas pessoas, por exemplo, se fixar no cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Que é o método e a meta em si mesmo. O que a gente acaba? A gente tem isso dentro da gente, né? E é por isso que a gente não consegue se absorver com plenitude, tanto no serviço devocional quanto no Mahamantra Hare Krishna, porque a gente ainda separa o método da meta, porque a gente ainda não realiza profundamente os três aspectos assim de Krishna, do Brahman, Paramatma e Bhagavan. E aí a gente vai ver o quão especial é as personalidades que realmente realizam esses três estágios como sendo um só, compreendendo a natureza de Krishna presente dentro dessas três divisões e como executar cada um de acordo com o estágio de relacionamento com Krishna. Por exemplo, os Jnani Yogis, eles vão meditar por 10 mil, 12 mil, 20 mil anos, né? Na beira de algum lago, como acontecia nas outras eras.
ou vão conseguir abandonar os seus corpos sozinhos, ou vão, nessa era de Kali, até podem, se torna muito difícil executar essas austeridades, mas até podem fazer austeridades mais complicadas de recitação de mantras e de austeridades corpóreas muito fortes. E aí o que eles vão obter com isso? Se eles atingirem um estágio muito perfeccional da prática deles, eles vão conseguir ter um darshan de Krishna, assim. Se eles atingirem um estágio, assim, muito elevado, através desse método, assim, Jnana Yoga, assim. Então, eles vão, o Dhyana, aí eles vão chegar a ver Krishna por alguns momentos, talvez. Então, vamos perceber a diferença aqui presente, né? Narada Muni, ele executou essa meditação no Paramatma dos yogis, quando ele teve associação com os devotos, e já era um estágio bem avançado, e ele pôde, primeiro momento ele vê Krishna, depois ele já não pode ver mais, e ele tenta mecanicamente, ele não consegue, está no primeiro canto do Bhagavatam, e aí depois ele vai só escutar Krishna. Já não pode ter acesso a ver mais, mas ele recebe instrução de Krishna através da audição para que ele continue, né, fazendo isso, que aí ele vai chegar num estágio ainda superior de realização. E aí, quando na criação seguinte, quando esta mesma personalidade, ela só teve esse momento assim de ver, depois não conseguiu ver mais, aí escutou e depois não conseguiu escutar mais porque estava além do controle dele, ou seja, Krishna ainda não estava totalmente entregue a ele. Krishna ainda estava se manifestando com uma certa restrição. É assim que ele faz normalmente para os yogis, né? São darshanas às vezes silenciosos, assim, o Senhor Supremo aparece, a pessoa vê, fica uau, assim, e depois passa. Agora, Narada, quando ele entra no humor de Kirtana, eterno, de Harinama, eterno, de cantar os santos nomes de Krishna eternamente, e no humor de pregação, no humor de intimidade, no humor de rendição absoluta aos nomes de Krishna, Narada Muni, ele vem com seu próprio corpo espiritual como Bhakti Shakti, e aí ele começa a ter acesso livre a todos os locais das manifestações de Krishna. Então, de um estágio dele estar sentado e ver Krishna e não poder ver mais, e depois escutar e não poder escutar mais, ele passou por um estágio que ele vai no mundo espiritual, acessa Krishna lá, vai na Chaitanya Lila, vai na Vraja Lila, vem para o mundo material, faz os passatempos acontecer e tem acesso a Krishna constantemente, está com Krishna constantemente. Não deixa de estar, ele está porque ele está recitando os nomes de Krishna constantemente. Então, são diferentes etapas, né? Aí, por exemplo, o Kardama Muni, no terceiro canto, quando ele vai ter o primeiro darshan de Krishna, depois de executar 10 mil anos de austeridade na beira do Bindu Sarovara, ele vai ver Krishna todo enguirlandado com lírios brancos e segurando flores de lírio, e ele vai ver e vai deixar de ver. E é assim que aconteceu. E depois dele trazer Kapila para a Terra, ele vai continuar o seu processo espiritual para poder avançar ainda mais, porque esse estágio devocional de rendição absoluta, na qual se entra na prema, amor puro por Krishna, que os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana, habitam, ele está numa plataforma completamente diferente. Então, se para um Jnana Yogi, ele no máximo da perfeição dele, ele acessa um darshana silencioso ou de poucas palavras que se limita ali e acabou, e depois ele continua o processo. Um habitante de Vrindavana, por exemplo, uma vaquinha, a vaquinha vai estar lá pastando e Krishna vai chegar lá nela e vai dizer: olha, você tá bem, o que está acontecendo com você? Como é que tá o seu cordãozinho? Tá bem? Você tá tão bonitinha e você tá precisando de alguma coisa, você tá com fome. Imagina, o próprio Krishna vai atrás de uma vaquinha em Vrindavana para ficar conversando com ela e puxando o assunto com ela para saber se ela tá bem, querendo servir ela, né? Ou que nem quando o Krishna tá brincando com os vaqueirinhos, que ele vai pular nas costas deles e vai chamar o amiguinho na casa dele para brincar com ele. É completamente diferente. Enquanto um yogi, ele recebe um darshana silencioso ou poucas palavras, no humor da Vraja Lila, de prema absoluto, Krishna vai estar correndo atrás das almas para poder conversar com elas, para poder interagir com elas, né? De tão absortas que elas estão no amor por Krishna, sem nenhuma concepção de reverência, nenhuma concepção material. Então aí a gente encontra nuances de relacionamento diferente com Krishna dentro dessa bhakti pura que Chaitanya traz pra gente, né? E isso pode ser atingido através dos nomes de Krishna nessa era de Kali, através do cantar dos nomes de Krishna. Esse é o processo. Outros exemplos importantes em relação a essa questão do conhecimento que é válido a gente trazer é a questão Dhruva Maharaj. Para quem não sabe, Dhruva era um menininho de 5 anos de idade que, sem
ter estudado os Vedas 5 anos, sem ter estudado com um professor, sem ter executado grandes austeridades e etc. Acho que o Sri Chaitanya colocou um comentário aqui. Eu vou ler agora para ficar dentro do assunto, que depois pode mudar um pouco. Mas mesmo os Bhaktas só vão ter alguns vislumbres de Krishna, né? Digo enquanto não forem devotos puros. Exatamente. Antes de chegar nesse estágio de prema, de amor puro por Krishna, né? A gente está falando do estágio já de prayodhana, de atingir a meta mesmo, de chegar nesse local. E não estou falando dos praticantes ainda aqui. Eu estou colocando a gente, Sri Chaitanya, ainda com aspectos de Karma Yoga e Jnana Yoga dentro de nós, né? Mas essas personalidades que atingiram esse amor puro por Krishna, daí já não, eles já estão imersos nesse humor. Então, essas personalidades totalmente liberadas, assim. Então, Dhruva Maharaj, voltando, ele tem 5 anos de idade, ele não teve estudo sobre escrituras nem nada, mas ele teve a auxílio de quem? Narada Muni, que é uma personalidade que está sempre cantando os nomes de Krishna, e por isso ele instruiu Dhruva a cantar o Om Namo Narayanaya na floresta e dessa forma atingir a perfeição através de austeridades, através de devoção. E a mãe dele também auxiliou ele nesse processo. Então, uma mera criança, sem nenhum conhecimento, através dos nomes e de austeridade, pôde ter um darshana também da Suprema Personalidade de Deus, mostrando que o conhecimento não é exatamente aquilo que vai nos levar a Krishna, mas ele é uma ferramenta. E se a gente reconhecer o conhecimento como sendo Krishna, daí é muito mais certeiro que a gente chegue num local favorável, né? Um local verdadeiro. E outro exemplo disso é Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya era o erudito vedantista da época de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya, Sarvabhauma era muito conhecido por ser um grande vedantista na linha impersonalista. E ele explicava para as pessoas, ele era muito reconhecido, ele tinha respeito, tinha escola, tinha tudo. E quando Chaitanya tem um êxtase na frente do Senhor Jagannatha, ele acaba, Gadadhara leva ele para casa de Sarvabhauma Bhattacharya, por próprio arranjo do próprio Senhor Chaitanya, e lá ele fica se recuperando, Sarvabhauma observa ele observa, etc., até que chega um dia que Chaitanya vai escutar Sarvabhauma ensinando Vedanta, né? E aí Sarvabhauma vai querer ensinar para Chaitanya o Vedanta de acordo com como ele compreende. Então, olha só, esse passatempo ele é bem significativo em termos de conhecimento, porque Sarvabhauma ele acreditava que ele tinha atingido a meta, porque ele entendeu o conhecimento como sendo aquilo ali, a meta para ele, né? Então, ele era muito respeitado, etc. Ele chegou ao ponto, ele estudou tanto os Vedas, mas ele não pôde reconhecer que tinha alguém executando o processo prescrito pelos Vedas na frente dele, que tinham devotos na frente dele, que o próprio Senhor Supremo tinha vindo, mesmo que ele não reconhecesse Chaitanya como Senhor Supremo, mas que ele reconhecesse que o processo que ele estava executando era autêntico, mas nem isso, depois de ter estudado a vida inteira os Vedas. Então, o que acontece? Ele explica os Vedas para Chaitanya Mahaprabhu de acordo com a conclusão do Vedanta impersonalista, e Chaitanya escuta por 7 dias tudo que ele tem para dizer, e Sarvabhauma fica perplexo dele não falar nada, e não refutar nada, ele não saber se ele era um tolo ou se ele era um gênio. E aí depois Chaitanya fala para ele a compreensão dele, e Sarvabhauma, como uma pessoa honesta, ele se rende instantaneamente porque ele percebe que ele tinha perdido, entre aspas, né, a vida inteira dele, mas ele era uma pessoa sincera, senão ele não poderia ter tido esse darshana e essa realização com Chaitanya Mahaprabhu, e ele se rende, desenvolve amor puro por Krishna e se torna um grande pregador. Ele se torna um grande auxiliar assim, do movimento Senhor Chaitanya. Mas ele é um exemplo clássico, assim, crasso da questão do conhecimento. E a gente tem outros exemplos também, mas para não estender muito, eu vou deixar só esses dois. E o outro ponto, do terceiro ponto do verso, vai dizer assim... Então, a gente já falou sobre a fonte de luz e de conhecimento nesse mundo, já falamos sobre conhecimento, objeto do conhecimento e meta do conhecimento. E aí, a terceira parte, Krishna diz assim, ele está situado no coração de todos. Então, Hirdi Sarvasya Vishtitam. E aí, Srila Prabhupada vai colocar no significado sobre a super-alma, sobre Paramatma, que ele está... esse é o último verso que vai estar falando sobre esses aspectos. Nos versos anteriores ele trouxe características, né, sobre. Vai dizer assim, ele está situado nos corações de todos como o controlador supremo. As pernas e as mãos dele estão distribuídas por toda parte, mas a alma individual não possui essa característica.
Por isso, deve-se admitir que existem dois conhecedores do campo de atividades, a alma individual e a superalma. As mãos e as pernas de determinada pessoa se distribuem localmente, mas as mãos e as pernas de Krishna se distribuem por toda parte. Confirma isso Svetasvatara Upanishad 3.17. Sarvasya Prabhum Ishanam, Sarvasya Sharanam Brihad. Essa suprema personalidade de Deus, a superalma, é o Prabhu, ou mestre de todas as entidades vivas e seu refúgio último. Portanto, não há como negar o fato de que a superalma suprema e a alma individual são sempre diferentes. Então, Srila Prabhupada está falando aqui sobre alguns aspectos da superalma, a diferença, ele está trazendo, né? A diferença da superalma e da alma diminuta, né? O Atma e do Param Atma, né? Porque ele está trazendo o corpo, né? O campo e o conhecedor do campo, né? Quem conhece o campo. E é interessante que ele traz aqui no significado diferenciações. Então, a superalma, a mãos, as pernas, os olhos, os ouvidos da superalma se expandem por todas as entidades vivas. Mas as mãos e as pernas de determinada pessoa são locais, ela só tem função naquele corpo específico, enquanto que a superalma, no seu corpo, tem função em todos os corpos, né? Executa a mesma coisa, só que em todos os corpos. E aí entra esse aspecto da diferenciação, que não somos iguais ao Senhor Supremo, temos esse aspecto de diferença. Aquelas questões, os atributos são iguais, mas a quantidade dos atributos são diferentes. Então, nesse terceiro assunto, são as características da superalma, que são descritas do verso 14 ao 17. Tem vários itens ali, para quem está acompanhando as palestras deve ter visto, para quem não viu, passa ali a partir do verso 14, dá uma olhadinha, tem alguns itens que Krishna vai citando, que é bem interessante. E depois vai estar falando sobre os 3 Purushas também, dentro dessa sequência de versos. Porque o que a gente vai ter? Superalma, que é um aspecto que é a própria manifestação de Kshirodakashayi Vishnu, e ela vai se expandir de Garbhodakashayi Vishnu, que se expande do Karanodakashayi Vishnu. Então a gente vai ter esses 3 Purushas que são explicados no terceiro capítulo do canto 1. Aí a gente vai ter assim, Karanodakashayi Vishnu como Mahavishnu. Desse Mahavishnu que vão se expandir os poros dentro do universo, etc., vai estar dentro o Garbhodakashayi Vishnu, e deste Garbhodakashayi Vishnu vai se expandir Kshirodakashayi Vishnu. Desse Kshirodakashayi Vishnu é aonde se manifesta a própria superalma. Esse Kshirodakashayi Vishnu, ele é a superalma, ele é o Paramatma, né? E desse Kshirodakashayi Vishnu, que é a superalma, se expandem todas as encarnações, todos os avataras, todas as formas de Krishna nesse mundo material. Então Krishna, ele penetra absolutamente tudo que existe, sejam objetos orgânicos ou inorgânicos nesse mundo material. A presença dele aqui se faz constante, né? O Bhagavatam vai explicar pra gente que Krishna dentro da gente está como a superalma e forma ele está como Kala, como o próprio tempo. Então não tem como a gente assim negar a presença de Krishna aqui, né? Krishna está totalmente presente, porém, como a Rainha Kunti fala nas orações, assim, ele é a Lakshya, né? No primeiro verso da oração da Rainha Kunti para Krishna, vai dizer: por mais que você esteja presente dentro e fora de tudo, meu Senhor, ainda assim você continua a Lakshya, você continua completamente invisível para todos, né? Ninguém pode lhe ver, né? Não temos olhos para vê-lo, apesar de que você está presente em tudo que existe. E o Kshirodakashayi Vishnu, que é o Paramatma, ele é essa manifestação da presença de Krishna dentro de tudo, dentro de todos os átomos, né, e partículas menores que o átomo que existem por aí. E as funções de Paramatma que são descritas, tanto no Bhagavad Gita quanto no Bhagavatam, para que Paramatma existe, né? Como que Paramatma exerce uma relação conosco. Então ele vai exercer como Anumanta, que é a autoridade sancionadora, aquele que permite que as coisas aconteçam, que as ações se dão, que o karma aconteça e tudo mais. Ele também vai estar como Upadrasta, que é a testemunha. Então tem aquela analogia dos Upanishads famosa do pássaro, né? Aquele que está observando e aquele que está bicando os frutos da árvore. Então esse pássaro observador como a testemunha de todas as ações da alma, né? E nesse aspecto, assim como alguém que dá é o mantenedor, é aquele que faz com que a alma condicionada tenha sustentação e mantenimento nesse mundo, é o motor da vida aqui na realidade material. E também ele é o Bhokta, ele é o desfrutador absoluto, né, presente.
Então, esses são aspectos do Paramatma descrito nas escrituras que está presente aqui. E eu achei bem interessante que normalmente quando Krishna fala que ele traz esse aspecto do conhecimento, ele traz o aspecto da superalma também. Tanto no verso 15:15, que ele vai estar dizendo que ele é o compilador do Vedanta, que ele é os Vedas, que ele é objeto dos Vedas, e aqui que ele vai estar dizendo que ele é o objeto último do conhecimento, que ele é o conhecimento. Ambos os versos ele está dizendo, e eu estou presente no coração de todos. Esse no final e o outro no início do verso. Então ele sempre traz isso junto, porque é de mim que vem a lembrança e o esquecimento, né, e o conhecimento. Então a entidade viva, ela se conecta com esse conhecimento transcendental através da superalma. E essa superalma, ela também é um aspecto de Balarama. E como é que a gente entra em contato com a superalma nesse mundo, né? Como é que a gente entra em contato com esse aspecto de Balarama nesse mundo? É através do mestre espiritual, do devoto que nos traz isso, né? Então é ele que vai fazer essa conexão da entidade viva com uma profundidade de relacionamento com essa superalma que está presente o tempo todo. Porque é um engano que a gente cai é pensar que a superalma está guiando só a gente, né? A gente não pode esquecer em momento nenhum, quando a gente abandona a egoísmo mesquinho, assim, que nos prende nesse mundo material, a gente começa a perceber Krishna em todas as entidades vivas. Isso é descrito no Bhagavad Gita também. Então, a gente consegue ter essa maior mansidão, maior humildade para a gente poder, primeiro, vencer as desvirtudes que nos acompanham há trilhões de vidas, mas também para que a gente possa perceber essa superalma presente em toda a entidade viva e a guiar a toda a entidade viva. Então, a gente se torna muito mais compassivo e se torna muito mais consciente de Krishna, assim. Porque uma pessoa que está buscando por Krishna, mas ela acha que Krishna está auxiliando somente ela se torna um egoísta, ela vai mesclar serviço devocional com o modo da paixão, mas uma pessoa que pode reconhecer que Krishna está auxiliando a todos constantemente, de diversas formas, então essa pessoa amplia muito o raciocínio dela e entra muito mais no humor assim de eu preciso da sua misericórdia, né? Eu não estou no controle da sua misericórdia, mas eu continuo sempre sendo um necessitado da sua misericórdia e percebo as outras pessoas como muito mais afortunadas que eu nesse sentido. Para entrar nesse humor devocional, a gente realmente precisa se inspirar nos devotos, nas pessoas que já estão dentro dessa atmosfera de Vraja, né? Essa atmosfera transcendental de Vraja, que não é exatamente um ambiente físico, mas é um estado de consciência fornecido pelas próprias personalidades do mundo espiritual. Então, a gente percebe essa nuance de diferença que reflete bem o estado da alma condicionada quando... Eu escutei isso numa palestra esses dias, agora eu não estou lembrando quem foi, mas ele estava contando uma passagem de quando Dronacharya pede para... Estava treinando... Duryodhana e Yudhishthira. E aí ele pede para Dronacharya pede para Yudhishthira, vá lá, saia na aldeia e encontre a pessoa mais caída, a pessoa que você perceber assim com menos qualidades, menos desvirtudes, observe bem, analise e me diga quem foi a pessoa mais caída que você encontrou. E aí ele fala para Duryodhana separadamente, vá lá na aldeia e procure a pessoa mais qualificada de todas. Observe bem as qualidades dessa pessoa e tudo mais e me diga quem é a pessoa mais qualificada que você encontrar. Aí quando o Yudhishthira volta, ele fala para Dronacharya assim, olha, eu estive observando bem e analisando, eu encontrei qualidades em todas as pessoas com as quais eu cruzei. E todas elas tinham coisas boas. Eu não posso dizer que alguma delas seja realmente caída. A pessoa mais caída que eu observei nessa minha trajetória, né, de cumprir com a sua ordem foi eu mesmo. Então acho que eu sou a pessoa mais caída com a qual eu convivi nesse passeio, né, de encontrar a pessoa mais caída. Então foi isso que o Yudhishthira trouxe para Dronacharya e Duryodhana chegou, aí foi trazer a resposta para o mestre de armas dele, né, Drona, e ele falou assim, olha, eu estive observando e foi muito difícil para mim encontrar qualquer qualidade nesses aldeões todos que estavam por aí. Eles têm muitas desvirtudes, muitas falhas, muitos erros. Então, observando atentamente, eu só pude chegar à conclusão de que a pessoa mais qualificada era eu mesmo. Então, aí Dronacharya observou a resposta dos dois, né? E o Yudhishthira encontrou a pessoa mais caída como ele e Duryodhana encontrou a pessoa mais qualificada como ele mesmo. E
assim, existe um local de autoobservação muito interessante aí, porque se a gente continuamente não enxerga Krishna no coração das outras entidades vivas, então a gente não chegou nem perto de realizar Paramatma, que é esse estágio que a gente precisa passar, porque quando um grande devoto, uma grande alma realiza Krishna, não realiza Bhagavan isolado, porque não existe isso, né? Ela realiza Brahman, Paramatma e Bhagavan simultaneamente, a interação entre os tátuas todos, né? Ela compreende a interação de Vishnu Tattva com Prakriti Tattva e com Atma Tattva. Então ela entende a interação dos três e isso de forma não só assim cognitiva, né? Ela consegue perceber isso dentro dela, isso é revelado dentro do coração dela para ela. E isso é compreender Krishna, isso é conhecimento. E dessa forma a pessoa pode estar nesse estágio de compreensão de Paramatma para aí sim chegar a compreender esse estágio de Bhagavan, porque compreender Bhagavan é entender o próprio pessoa de Krishna. E compreender a própria pessoa de Krishna é se aproximar de Krishna. Se aproximar de Krishna é começar a ter Krishna como seu companheiro constante, porque Krishna, ele é absoluto, então quando ele vai se aproximando, ele vai se entregando simultaneamente, ele não se entrega para qualquer um. Uma pessoa que não realizou ainda Paramatma com uma certa profundidade, dificilmente ela pode chegar ao estágio de Bhagavan, e a gente vê, às vezes, muito essa confusão por aí, que a gente quer realizar Bhagavan antes de realizar esse estágio de Paramatma, né? Com o auxílio do Mahamantra Hare Krishna, isso vai se dando simultaneamente, porém, com calma, a gente vai observando essas nuances em relação a nós mesmos, porque a gente observa o estágio que a gente está na relação com os outros, né? Na relação com os devotos, nos nossos pensamentos em relação aos outros, nos sentimentos que a gente tem em relação a gente mesmo em relação aos outros. Então, essa é uma forma bem... É um dos aspectos da gente compreender Paramatma, é um dos aspectos da gente analisar Paramatma, né? Como essa autoridade sancionadora, amorosa, misericordiosa que está presente no coração de todas as entidades vivas e que nutre um amor profundo por toda a entidade viva, por mais que aquela entidade viva esteja esquecida de Krishna. É isso que nos dá o motor e o combustível adequado para a gente compartilhar a consciência de Krishna, né? E é isso que vai nos ajudar a ter o ímpeto adequado para cantar o Mahamantra Hare Krishna, porque se fixar nos nomes de Krishna é o estágio mais elevado de todos os Vedas. Então, e não é uma coisa tão simples assim, né? Mas é o processo que a gente tem nessa era. Prabhupada diz que ele é simples e sublime no Bhagavatam, né? Mas ao mesmo tempo a gente encontra inúmeras dificuldades num processo tão simples, né? Que é se fixar nos nomes de Krishna, porque os nomes de Krishna são absolutos e tem muitas nuances em relação a isso. Eu teria mais uma historinha para contar em relação aos nomes de Krishna, mas eu acho que já chegou em 1 hora e fica para a próxima daí. Mas aí numa próxima conversa entre a gente fala sobre esse passatempo. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta aqui, gente, que eu acho que já chegou em 1 hora e já tá bom para ter explanado os 3 pontos do verso. Deixa eu ver aqui. Esses diálogos e debates do Senhor Chaitanya são geniais, são incríveis mesmo. A Sundarangi falou aqui: pensei que o mantra que Dhruva havia recebido de Narada Muni fosse Om Namo Bhagavate Vasudevaya e não este citado Om Namo Narayana. Eu vi, a última vez que eu vi tinha sido Om Namo Narayana, mas a gente pode verificar, pode ser Om Namo Bhagavate Vasudevaya, posso ter me confundido. Vamos ver depois qual deles que realmente é. E é isso, acho que não tem nenhuma pergunta aqui, né? Mas, então tá, gente, muito obrigada pela presença de vocês, espero que tenha sido útil de alguma forma essa explanação de hoje aqui da Bhagavad Gita. E um outro último ponto que eu queria trazer é que tudo isso que a gente vem trazendo, isso culmina, todo esse conhecimento que a gente recebe aqui, toda a explicação sobre ele que Krishna vem explicar para Arjuna, ele culmina nessa era de Kali. O que mais importa pra gente é que tudo isso culmina realmente no cantar dos santos nomes de Krishna. Então, esse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele sempre tem que estar acompanhado desse nosso estudo das escrituras. Então, quem tem assim uma intenção profunda de compreender o conhecimento que Krishna traz para Arjuna, compreender o Srimad Bhagavatam, sempre tem que estar de braço dado com esse mantra, porque é ele que realmente vai nos auxiliar a entender isso com profundidade. E fica aqui também um convite
para que quem quiser participar, a gente tem um grupo de estudo sobre o Mahamantra e sobre o cantar da Japamala. Está sendo todas as terças-feiras às 18 horas. A gente está revendo até o dia e o horário, mas por enquanto os últimos 2 encontros foram nas terças às 18. Quem tiver interesse pode mandar uma mensagem para mim no privado. E é bem legal, assim, é um encontrinho de 1 hora, a gente canta uma volta de japa e a gente fala sobre a arte de cantar Hare Krishna de Mahanidhi Swami, estudamos as 10 ofensas, e a gente está fazendo um estudo bem bacana, um sankalpa, assim, para reforçar na nossa mente a importância do Dharma da era, que é o cantar dos santos nomes de Krishna, que é Kirtana, que é a glorificação a Krishna, e esses santos nomes também. Então é isso, gente. Surgiu uma última perguntinha aqui. Quais sintomas para quem realiza Paramatma? Então, a pessoa que realiza Paramatma, ela tem a condição, pelo que é descrito no Bhagavatam e na Bhagavad Gita, ela entra num local no qual ela não vê diferenciação mais externa entre as entidades vivas. Ela tem a capacidade de ver a Suprema Personalidade de Deus presente em tudo que existe. Então tem um famoso verso até que descreve que essa pessoa ela já não enxerga mais diferença entre um brahmana erudito, uma vaca, um cachorro, um shudra, que é um trabalhador, assim, braçal, uma pessoa mais simples. Ela enxerga todas as pessoas no mesmo patamar, porque ela compreende que Krishna está presente no coração de todas elas. E mais que isso, né, a pessoa ela tem a capacidade de usar tudo a serviço de Krishna e saber que todos os momentos são oportunidades de servir a Krishna. Então, essa realização de Paramatma, ela se estende para os relacionamentos, mas ela também se estende para a plataforma de serviço, porque a pessoa tem condições de perceber as ferramentas do mundo toda como serviço de Krishna, né? E assim ela consegue também compreender ela mesma, porque ela não vê Krishna só nos outros e nas coisas, como ela consegue compreender Krishna nela, entender que esse corpo pertence a esse Paramatma, né? Pertence a essa alma suprema. Então ela, consequentemente, consegue controlar os seus sentidos muito melhor por usar as ferramentas externas para o serviço a Krishna. Então, essa é alguns sintomas de quem realiza Paramatma. Obrigada, Sudarangi, por estar aqui presente. E obrigada, gente. Boa noite. Espero que tenham gostado. Então, todas as glórias a Shila Prabhupada e todas as glórias ao Bhagavad Gita. Hare Krishna.